Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos, capítulo 6. O tema da nossa mensagem de hoje é crescendo em meio às dificuldades. Crescendo em meio às dificuldades. Eu quero introduzir rapidamente, antes de nós lermos o livro de Atos, por que Atos? Se os irmãos forem lá à primeira página de suas Bíblias do livro de Atos, vai estar escrito Atos dos Apóstolos. Mas eu acho que um nome melhor para Atos seria Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o principal personagem no livro de Atos. E se os irmãos veem, isso se encaixa perfeitamente. Porque os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos, a história de Jesus. E Jesus fala, é necessário que eu vá para que ele venha. E em Atos o Espírito Santo vem. E ele começa a ser o principal personagem da igreja. E ele deve continuar sendo o principal personagem da igreja. O Espírito Santo ele deve conduzir a igreja, o Espírito Santo ele deve operar sinais através da igreja, e a igreja deve buscar continuamente o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, nos relacionando com o Espírito Santo. Algumas igrejas, nesse sentido, ela coloca o nome, eu já vi algumas igrejas com o nome de Atos 29. Por quê? Porque Atos se encerra no capítulo 28. E essas igrejas dão nome para elas de Atos 29, dizendo que elas ainda estão escrevendo a história de Atos. E nós estamos, irmãos, através de Deus, fazendo a vontade de Deus e permitindo que Atos ainda se realize em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então esse é o grande sentido do livro de Atos. E nós vamos ver aqui no capítulo 6, que no início da igreja, aí uma igreja plena, cheia do Espírito Santo, com vários prodígios e sinais, coisas erradas aconteciam, dificuldades vinham, mas o Espírito Santo, ele continuava agindo e fazendo a igreja crescer em meio a essas dificuldades. Ou seja, de maneira introdutória, eu já coloco para os irmãos, como um problema se apresenta, como uma dificuldade se apresenta na nossa vida, nós temos 2 escolhas: nos acomodarmos ou vencermos, ou sobrepujarmos, ou crescermos. E aí, esse crescimento, a busca tem que ser sempre em Deus, sempre em Deus. Porque é Ele que vai nos fazer triunfar e Ele que nos fará crescer. Amém? Filha, tem PowerPoint, hein? Tem, eu esqueci de falar. Vai aí no acesso rápido, você vai ver um PowerPoint aí, se der para abrir, não tem problema nenhum. Atos capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. Não está aí não. Vai na pastinha no acesso rápido. Se você não achar, não tem problema não, tá? Vamos lá. Atos 6, de 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, a estes orando, e lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Filha, esquece o PowerPoint, por favor, tá? Fica tranquila. Se concentra na mensagem.
Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Ó Deus, nós imploramos que o Senhor fale conosco, Senhor Deus. O Senhor sabe, ó Pai amado, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e só o Senhor pode nos ajudar a vencer, ó Deus. E nós pedimos, ó Pai, socorre-nos. E neste momento, fala conosco, fala a nossa mente, fala os nossos corações, não só de nós que estamos aqui presentes, mas também dos irmãos que estão acompanhando pela internet, que irão acompanhar depois, que essa mensagem possa fazer, ó Pai amado, a Tua vontade nas nossas mentes e nos nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, se nós virmos aqui o primeiro versículo, a igreja se multiplicava, mas levantou-se uma murmuração. E é interessante que o crescimento, ele geralmente traz problemas. A realização de projetos geralmente traz problemas. Quando nós empreendemos fazer alguma coisa, dar algum fruto, né? Geralmente nós temos problemas. Há aquele ditado que só quebra prato quem lava a louça. Ou seja, o simples fato de lavar a louça pode ser que um prato se quebre, pode ser que um problema venha. E aqui está a igreja crescendo, a igreja se multiplicando, muitas pessoas se achegando, e de repente se levanta uma murmuração, um problema. A minha versão fala que as viúvas helenistas reclamavam, são as viúvas gregas, as viúvas que não eram judias, as viúvas que não faziam parte do povo hebreu, o povo de Jesus. Ou seja, o evangelho começa a ser pregado a todo mundo, o Espírito Santo desce, as pessoas ouvem o evangelho na sua língua, e são várias línguas, e aquele mundo ali, que era um mundo de cultura grega, era dividido entre os judeus, o povo, entre aspas, de Deus, e os gentios, os helenistas, os gregos, aqueles que não eram considerados povos de Deus. Mas agora esses que não são povo, são chamados para ser povo de Deus. E eles se juntam à igreja, mas parece que há uma preferência. E isso gera murmuração. E essa murmuração chega até os apóstolos. Acho que a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa passagem, meus irmãos, é uma coisa que nós já estamos cansados de saber: não existe igreja perfeita. Nós temos aqui a primeira igreja, a igreja primitiva, uma igreja que cresce, uma igreja que é modelo para nós em muitos aspectos, mas ela já tem defeitos. Então, não entre no mito da igreja perfeita. Isso não existe. Não existe, meus irmãos. Se a igreja fosse perfeita, Jesus não precisaria morrer na cruz. A igreja perfeita é uma ilusão. Não existe. Onde se junta pessoas, sempre há um defeito. Sempre há um defeito. E a igreja, sempre há defeitos. Às vezes as pessoas me perguntam: Guinter, por que você não desanima? Às vezes você prega, você ensina, você visita, e às vezes as pessoas não mudam, as pessoas continuam a mesma coisa. Eu não desanimo porque eu não olho para as pessoas. Eu não desanimo porque eu olho para Cristo. E essa deve ser a visão de toda a igreja. Se nós formos olharmos uns para os outros, iremos desanimar, porque iremos ver imperfeições, iremos ver coisas erradas. Não, temos que olhar sempre para Cristo. Meus irmãos, essa igreja aqui tem um problema muito grande. Essa igreja aqui. E toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo esse grande problema. E só a graça de Deus para me ajudar a resolver esse grande problema que eu vejo no espelho. O problema começa comigo. Tantas coisas para resolver, tantos dilemas, o medo de atrapalhar a obra de Deus. Mas aí, quando eu olho para esse vaso de barro no espelho, olho para o vaso de barro, eu lembro que o vaso de barro, ele tem algo precioso dentro dele. E é para esse algo precioso que você tem que olhar. Não olhe para as suas fraquezas. Não olhe para o barro. Olhe para o tesouro precioso que há dentro de você.
há dentro de mim e há dentro de cada um de nós. Esse tesouro precioso é o Espírito Santo. Que Efésios capítulo 1, versículo 13 fala que quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, cremos no Evangelho da nossa salvação, esse Espírito Santo ele vem e nos sela. Esse é o bem precioso. Isso às vezes nos confunde, porque somos vasos de barro, mas o que tem valor não é o vaso, é o bem precioso que está dentro do vaso. E é esse bem precioso que faz com que os problemas possam ser resolvidos. Uma outra coisa que salta aos olhos, um outro ensinamento que salta aos olhos nesse texto, a gente vai ver que no versículo 2, os 12 convocam a comunidade dos discípulos e dizem: olha, escolham entre vós, porque não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não podemos fugir dos problemas, não podemos passar panos quentes nos problemas, não podemos fingir que não aconteceu, e não podemos fazer os que os políticos adoram fazer, né? Se de repente a gente estivesse aqui no Brasil, os apóstolos iriam instaurar uma comissão para averiguar o desvio de cestas básicas entre as viúvas. E essa comissão ia dar, sabe em quê? Em nada, como sempre dá, em nada. Ia terminar, como o povo fala, em pizza. Encarar o problema não é achar os culpados, mas resolver o problema. É achar as soluções para o problema. Os culpados sabem quem eles são. Os culpados sabem que fizeram a coisa errada. Eles sabem quem são. Mas nós temos que achar a solução para esse problema. E o versículo 13 ele fala: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à palavra de Deus e ao ministério da palavra. E aqui, meus irmãos, surgem os diáconos, surgem aqueles que servem a igreja, que servem a mesas. Um ministério importantíssimo na igreja. Por quê? Porque se os apóstolos, eles decidem, eles mesmos resolverem os problemas, eles não se dedicariam ao essencial, à palavra de Deus e à oração. Como nós resolvemos os problemas, meus irmãos? Buscando orientação o tempo todo de Deus. No nosso caso, nós temos Deus presente em nós, o Espírito Santo. Buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a solucionar os problemas que acontecem na nossa vida. Porque agora os problemas não são só mais nossos, os problemas são nossos e de Deus. Pertencemos a Deus. Deus, Ele está muito mais interessado em nos abençoar, em resolver os nossos problemas, muito mais às vezes do que a gente. Às vezes a gente fica se enganando, a gente fica empurrando com a barriga, a gente fica deixando para lá. Deus não, Deus Ele quer resolver o problema, juntamente com você. Então, temos que buscar a Deus. Temos que buscar a Deus orientação para saber o que é prioridade nas nossas vidas e o que não é. Os apóstolos sabiam que a prioridade deles era se dedicar à palavra e à oração. E dessa escolha deles, eles deixaram um exemplo maravilhoso para nós, irmãos. Porque tem coisas que são importantes. Os alimentos para as viúvas eram importantes. Os alimentos para os necessitados eram importantes. Mas o principal era a palavra de Deus e a oração. E até hoje ainda continua assim. O principal é a palavra de Deus e a oração. Por quê? Porque essa comida que as viúvas necessitavam, esses alimentos diários que as viúvas necessitavam, eles duravam 1 dia, 2 dias, 3. Agora a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aquele que beber da água que eu dou, de Jesus, nunca mais terá sede.
Então essa é a função da palavra de Deus. Por isso que a igreja tem que manter a palavra de Deus. Por isso que a igreja tem que continuar pregando a respeito da palavra de Deus. Outra coisa interessante, meus irmãos, é que eles convocam toda a comunidade. Eles não fazem uma reunião, não, vamos nos reunir aqui os 12 apóstolos, vamos ver como é que a gente vai resolver. Não, vem cá, convoca toda a comunidade, vem cá, escolham vocês. Por quê? Porque essa comunidade tinha o Espírito Santo. Essa comunidade não era uma comunidade que não poderia ter autonomia de decidir. Eles poderiam decidir. E se de repente os apóstolos da sua própria iniciativa escolhessem, eles iam falar, ele está escolhendo esse pessoal que judeu de novo. Ia dar o mesmo problema, mas não, mas eles escolheram. E entre esses diáconos, existiam 7 homens que representavam a todos, a todo aquele povo. E aí a murmuração acabou. A murmuração acabou. Os apóstolos delegaram a responsabilidade da escolha para os discípulos, para o povo, e depois delegaram a responsabilidade de resolver o problema aos diáconos, impondo a mão sobre aqueles diáconos. Muitas vezes, meus irmãos, a solução está entre nós, a solução está conosco. Há problemas que são pessoais. Há problemas, né? Eu tive um problema com a irmã Eunice, eu vou lá e falo com a irmã Eunice, né? Eu estou cheio de problema com a irmã Eunice, hein? Citando um exemplo, eu tenho um problema com a irmã Eunice, eu vou até a irmã Eunice e falo, irmã, tivemos um problema, não sei se eu agi mal, se foi a irmã que agiu, a gente resolve. Se ela me escutar, eu ganhei a irmã Eunice. Se ela não me escutar, eu levo para a igreja. São problemas pessoais. Mas esse problema aqui não era um problema da comunidade, em que a comunidade estava sendo afetada. E a solução estava na própria comunidade. A solução estava entre eles. Os discípulos, irmãos, escolhem esses 7 homens. Esses homens, eles têm 2 requisitos. Eles devem ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque não adiantava escolher pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, mas que não tivesse sabedoria para resolver aquele negócio, que não tivesse um dom específico para resolver aquele negócio. Afinal, eles deveriam ser pessoas organizadas. Olha, a Mirela já recebeu a cesta, a Mirela já recebeu, ela não pode vir aqui pegar de novo, enquanto a irmã Cleide não pegar a cesta dela. Então tinha que ser pessoas organizadas, pessoas honestas, pessoas, além de cheias do Espírito Santo, com dom específico para aquele ministério. Os discípulos se dedicavam à palavra e à oração. Mas, irmãos, vamos lá, aqui, a partir do capítulo 6 do livro de Atos, os Atos, e aí eu já começo a provar para os irmãos que o melhor nome seria Atos do Espírito Santo. Os diáconos ganham certa eminência. Esses 7 homens escolhidos, 2 se sobressaltam. E o primeiro é Estevão. Nós lemos do versículo 1 ao 7, mas se vocês verem o 8, já começa a história de Estevão. Mesmo eles, tendo esse importante negócio, esse importante papel, eles não deixam de pregar a palavra de Deus. Eles não deixam de fazer discípulos. Eles não deixam de fazer o mais importante. Então, Estevão, meus irmãos, fazia milagres e sinais. Estevão continuava pregando o evangelho. E aí, por causa disso, ele foi morto à pedrada. Então, o primeiro martírio da igreja, aquela primeira pessoa que é morta por pregar Jesus Cristo, não é um apóstolo, é um diácono. E olha, se vocês verem ali o capítulo 5, Pedro e João, eles foram açoitados e eles ficaram alegres por terem sofrido por Jesus Cristo. E quando Estevão morre, Estevão vê o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus. E aí fica uma dica para os irmãos:
Um dos melhores resumos da Bíblia, um dos melhores resumos da palavra de Deus é feito por Estevão. Por isso que o capítulo 7 de Atos é tão grande, porque Estevão vai fazendo um resumo de Abraão até a crucificação de Jesus. Estevão prega um lindo sermão, fazendo um resumo de toda a palavra de Deus. Leiam, vocês vão ver como Estevão era um homem cheio da palavra. Estevão, ele entendeu que mesmo estando responsável por importante negócio, ele não poderia deixar de fazer a missão da igreja, deixar de fazer discípulo, deixar de pregar a palavra de Deus, deixar de ser usado pelo Espírito Santo na maior obra que existe na face da terra, a obra que Jesus Cristo nos deixou, a obra de fazer discípulos. O outro é Filipe. Filipe ele, quando se instaura a perseguição na igreja em Jerusalém, Atos capítulo 8, ele desce pregando o evangelho, e aí o Espírito Santo manda ele ir por um caminho, e aí ele encontra um etíope, um eunuco etíope, que estava numa carroça. Ele prega o evangelho àquele eunuco, ele batiza aquele eunuco, e depois ele é trasladado para um outro local. Esse é um dos maiores feitos missionários que acontecem na Bíblia. E foi Filipe, um diácono. Filipe, que mesmo fazendo uma função importante, não deixou de pregar a palavra de Deus, não deixou de fazer a vontade de Deus. Há coisas importantes, mas há coisas que são essenciais. Ou seja, nós temos que na nossa vida, colocando as coisas no lugar, colocando as coisas na ordem. Tinha um amigo meu do trabalho, hoje pela manhã, cantarolando uma música, né, que não sabia amar direito, e eu falei assim: rapaz, o ser humano ele não sabe amar direito. Nenhum ser humano ele sabe amar direito. A gente não sabe amar direito, né? E ele falou: por quê? E essa era a minha intenção, né? Gerar uma curiosidade. Por quê? Eu falei assim: por quê? Geralmente a gente ama as coisas que a gente vê, mas o primeiro amor tem que ser por algo que a gente não vê, por Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, muitas vezes a gente ama a nossa esposa antes de Deus, a gente ama o nosso filho antes de Deus, a gente ama o nosso amigo antes de Deus, e aí dá tudo errado, porque as coisas estão fora de prioridade, as coisas estão fora de ordem. É amar a Deus em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, esses diáconos aqui, esses homens que foram escolhidos para resolver esse problema, primeiro eles receberam esse exemplo dos apóstolos. Os apóstolos falam assim: nós não vamos deixar de orar e ler a palavra e nos dedicar à palavra e de pregar a palavra para ficarmos responsáveis sobre esse negócio. Nós não vamos. Escolham entre vós. Esses homens sendo escolhidos, eles também não deixaram de pregar a palavra, não deixaram de fazer a vontade de Deus, não deixaram de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E é interessante, meus irmãos, que no versículo 7, olha o que diz, Atos 6:7: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus continuou crescendo. Os discípulos continuaram sendo multiplicados. E agora, até a liderança, até os sacerdotes, até aqueles que eram os líderes da religião judaica, eles estavam deixando o judaísmo e se convertendo ao cristianismo. Ou seja, a igreja passou a crescer mais ainda, alcançando mais ainda. Por quê? Porque a liderança, pela ação do Espírito Santo, tomou a decisão certa. Você é a liderança da sua vida. Você é o capitão do seu barco. Você tem que tomar a decisão certa.
Você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir. Você tem que deixar o Espírito Santo te guiar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem que entregar a sua vida a Jesus e entregar de verdade. É toda a vida. É todos os dias. É todos os momentos. É tudo. Essa é a decisão certa. E é baseado nessa decisão que vai vir a felicidade que o irmão Antônio Carlos falou do Salmo. Porque a mensagem de Jesus é essa: bem-aventurados, bem-aventurados, aqueles que são humildes de coração, aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurados são vocês quando os perseguirem por amor ao meu nome. Bem-aventurados significa felizes, felizes. Jesus quer nos dar felicidade. Mas que para quem tenhamos felicidade, decisões certas têm que ser tomadas. Qual é a decisão que você precisa tomar na sua vida? Qual é o problema que tem se apresentado na sua vida? O que há para você resolver? Busque orientação do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. E nesse sentido, você irá receber a direção para você estar vencendo esse problema, vencendo essa dificuldade e crescendo e amadurecendo. Amadurecer, meus irmãos, como a irmã Patrícia falou para nós estarmos orando pela maturidade dos cristãos na América em si, América do Norte, Central e Latina, né? A maturidade é ver Cristo formado em nós. Como é que isso acontece, meus irmãos? Eu creio que o Evangelho tem uma palavra-chave, que ela consiste em dar. Dar, pode ser também compartilhar. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Nisto conhecemos o amor, diz 1 João 3,16, em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esses homens aqui que foram escolhidos deram sua vida em favor dos irmãos. E nós também somos escolhidos para dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. É assim. Essa é uma característica do cristão maduro. Essa é uma característica do cristão que toma a decisão certa. Ele não vive só pensando em si. Ele olha para o outro, ele olha para a necessidade do outro e ele se dá em favor do outro. Seja nas coisas simples ou nas coisas importantes. Ele se dá. Quando um problema nos é apresentado, nós não devemos ficar caçando os culpados. Até porque muitas vezes a gente vai entrar numa autocaça, né? Porque muitas vezes os culpados somos nós mesmos. Mas nós temos que procurar em Deus um jeito de resolver esse problema. E essa procura começa com oração. Oração. Orando a Deus, pedindo a Deus. Devemos procurar ser cheios do Espírito Santo em todo o tempo, porque é através do Espírito de Deus que seremos úteis no seu reino. Esses homens foram escolhidos porque eles eram cheios do Espírito Santo. E quando nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, nós temos utilidade, nós temos serventia. Nós servimos para resolver problema. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós deixamos de ser o problema e passamos a ser a solução. E Deus nos chamou para sermos a solução. É assim que a gente abençoa a terra. É assim que a gente abençoa as pessoas que nos cercam. É assim que a gente abençoa a nossa família. É assim que a gente abençoa a igreja. Outra conclusão que nós podemos tirar dessa passagem é que a essência da igreja é inegociável. A essência da igreja, irmãos, é palavra, é oração. É isso que dá vida à igreja. Por quê? Porque é na palavra que a gente tem vida eterna. É na oração que nós somos vivificados diariamente. É através dela que nós vencemos as barreiras, os obstáculos. Isso é inegociável. Existem problemas importantes a serem resolvidos? Existem. Mas nós não podemos deixar que esses problemas a serem resolvidos tirem
a nossa comunhão com a palavra de Deus e a nossa comunhão com o próprio Deus através de oração. Meus irmãos, podemos concluir que na presença de Deus, as dificuldades vêm para nos fazer crescer ainda mais, para nos fazer prosperar, para nos fortalecer para novas batalhas. Ou seja, essa igreja aqui, a partir de Atos 7, ela começa a ser perseguida e morta. Mas essa igreja aqui, ela continuou vencendo. Pode ser que depois do problema que você resolva, venha um problema maior ainda. Mas não tenha medo, porque você já foi fortalecido no Senhor e Ele vai te fortalecer novamente. Você já foi orientado pelo Senhor, Ele vai te orientar novamente. Deus, Ele não muda, mas Ele propõe para nós uma mudança. Ele propõe para você uma mudança, Ele propõe para mim uma mudança. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós não queremos problemas. Ninguém quer problema. Se eu fizesse um apelo aqui, irmão, levante a mão quem quer um problema. Ninguém levantaria a mão. Ninguém quer problema. Ninguém quer. Afinal, todos nós já temos problemas, não é? Embora não queiramos o problema, embora não queiramos a dificuldade, é através das dificuldades que nós mudamos. É através dos problemas que nós mudamos. Eles vêm para nos fazer crescer. Eles vêm para nos mostrar que nós somos mais do que vencedores, não só no papel, mas na vida do Espírito, na vida com Deus. Essa igreja que venceu essa dificuldade, venceu muitas outras dificuldades. Inimigos da igreja se tornaram amigos da igreja porque foram convertidos, como é o caso de Paulo. E a igreja conseguiu prosperando. A igreja prosperou tanto, meus irmãos, que ela está aqui hoje, reunida na cidade de Miguel Pereira, no bairro de Governador Portela, e em vários outros lugares. A igreja continua prevalecendo. A igreja continua vencendo. E Deus tem te chamado para vencer. Então não fique olhando para os seus problemas e sentindo pena de você mesmo. Olhe para os seus problemas e fala assim: eu vou te vencer no nome de Jesus. Eu vou te vencer no poder do Espírito Santo. Eu vou ser cheio do Espírito Santo e vou passar por cima de você e vou crescer. A igreja continua vencendo. A igreja continua triunfando. Você quer triunfar? Você quer vencer? Seja cheio do Espírito Santo. Busque a Deus. Ore, leia a palavra. Peça sabedoria a Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, e agradecer pela palavra que Deus tem nos ministrado. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, essa aqui é a tua igreja reunida. Eu não sei qual é o problema que cada irmão enfrenta, qual é a dificuldade que tem se levantado na vida de cada irmão. Mas eu sei de uma coisa, Deus. Eu sei que o Senhor é especialista em resolver problemas. Eu sei que o Senhor é especialista em causas impossíveis, ó Pai. E nós te entregamos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, porque esses problemas não são nossos, ó Pai amado. Esses problemas são seus, porque nós pertencemos a Ti, ó Pai. Então nos enche de poder para vencer. Nos enche de poder para sermos a solução desse problema. Ó Pai amado, nos enche de sabedoria para enxergarmos. Se nós não formos a solução, nós enxergarmos a solução. De repente aquele irmão que está ao nosso lado que é a solução, aquele amigo que é a solução. Ó Pai, nós confiamos em Ti. E confiamos que o Senhor não deixará esse problema, Senhor Deus, nos fazer parar, nos fazer desistir. Pelo contrário, esse problema será usado pelo Senhor para nos fazer crescer, para nos fazer triunfar,
porque essa é a história da tua igreja, essa é a história do teu povo. O mar se abre, se o mar não se abre, nós andamos por cima do mar, ó Pai. Ó Deus, é o Senhor, ó Deus, e nós somos teus. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai amado, te buscar com todo o nosso coração. E a palavra diz que o Senhor será achado de nós, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Espírito Santo repousem sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E aqueles que creem digam amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe, meu irmão. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrados.